Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar como podemos nos transformar em um líder na empresa e no mercado em que atuamos. Para conversar com a gente, nós convidamos Armando Lourenço, diretor da EYU no Brasil e Latam Sul, que é a Universidade Corporativa da Ernst Young. O Armando também é autor do livro Liderança na Prática, Como Liderar pela Primeira Vez. Armando Lourenço, muito obrigado pela gentileza de atender ao nosso convite. Um bom dia. Bom dia, Milton. Eu queria te agradecer também a CBN pela oportunidade de poder comentar sobre o livro, esse tema de liderança que eu entendo que é muito importante nas organizações. Armando, quando é que a gente começa a ser líder na nossa carreira? Olha, tem diversas óticas, mas eu acho que a gente pode ser líder da gente mesmo, em qualquer momento da carreira. Eu acho que quando a gente trabalha num drive de liderança transformativa, a gente já é líder da gente mesmo. Agora, o líder, de fato, quando você lidera outras pessoas, é quando você é promovido a uma posição que você vai ter pessoas, na realidade, sobre a tua liderança. Então, quando você se torna um coordenador, um supervisor, um gerente, acho que é bem o início da carreira da liderança. Tem pessoas que têm maior ou menor potencial de desenvolvimento de liderança, porque depende dos valores, depende da personalidade, comportamentos, etc. Mas existe uma teoria bastante importante, que ela chama 70-20-10, e ela nos mostra, na realidade, que a gente tem 10% do nosso desenvolvimento advém da educação formal, treinamentos online, presenciais, etc. 20%, que é o segundo pilar, de aconselhamento, pode ser mentoring, coaching, ou conselheiros, ou o que a gente chama no mercado de apprenticeship. E o terceiro são orientações práticas, e o terceiro são experiências que a gente passa, que são 70%. Mas não é qualquer experiência, né? Experiência que nos desafia. Esse número 70-20-10, ele foi arbitrado pelos autores da pesquisa, não precisa ser questionado, mas que eu acredito, na prática, que a gente tem esses três pilares. Por exemplo, onde eu trabalho, a gente trabalha com os três pilares. Então, as pessoas têm programas de desenvolvimento, a gente tem lá o Transformation Academy, que é um programa de desenvolvimento de líderes. As pessoas têm a sua função de aconselhamento interno para a carreira e têm experiências que elas passam. Por exemplo, a gente tem um programa de mobilidade internacional que as pessoas trabalham em outros escritórios. Isso é um dos exemplos. Então, quer dizer, para você realmente assumir uma posição internacional, acho que a gente tem que viver um ambiente internacional. Então, esse programa de mobilidade, por exemplo, é uma das possibilidades que a gente tem de se desenvolver. Você veja, por exemplo, eu fiz uma pesquisa em 2018 e, na realidade, essa pesquisa, o objetivo dela era levantar o que os gestores eram desligados da empresa. E olha o número que saiu na pesquisa, ou seja, 83% dos gestores desligados na empresa, gestores, estou falando coordenador, supervisor, gerente, 83% serão desligados pelo comportamento. E só 17% por questões técnicas. Quer dizer, ou seja, a gente contrata pelo conhecimento e desliga pelo comportamento. Então, é muito importante que as empresas tenham programas de desenvolvimento, sobretudo, a gente chama no mercado soft skills, mas são as habilidades comportamentais que a gente tem para desenvolver essas pessoas como líder, né? A gente, de certa forma, pode ter um apagão de talento, de líderes e talentos se a gente não desenvolver isso. E aí eu vou fazer aqui o papel do advogado do diabo. Mas se eu sou o líder, se eu sou o chefe, não são eles que têm que pensar como eu penso? Essa é uma boa questão. Eu acho que, na realidade, como eu falei, a gente vive num ambiente de diversidade e o primeiro passo da diversidade, do meu ponto de vista, é você respeitar as diferenças. Esse é o primeiro passo. Existe um mantra na sociedade que as pessoas falam assim: eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Eu não concordo com isso. Eu acho que a gente tem que tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Aí é você praticar empatia. É você se colocar no lugar da outra pessoa e, de fato, você entender como ela funciona. Agora, é claro que a empresa tem regras, a empresa tem suas limitações no ambiente de cultura, no ambiente de budget, ela tem uma série de orçamento, tem uma série de limitações, mas dentro dessas limitações a gente precisa ter flexibilidade ao liderar as pessoas, porque se você fizer com que todo mundo só pense como você, as decisões não vão ser boas, porque a gente precisa viver num ambiente de diversidade, as pessoas pensando diferente, têm valores diferentes, visões diferentes. Aquele líder que, na realidade, ele ama o poder,
ele não está mais nos dias de hoje, porque na verdade a gente até gosta, tem paixão, claro, de liderar, mas você não pode, aquilo não pode ser uma adoração, porque senão, Milton, você coloca o capricho acima de tudo. Por exemplo, eu não sei quem daqui está ouvindo e vendo, você já passou por uma situação assim. Uma decisão foi tomada por uma pessoa, por o chefe, no caso o chefe, não o líder, e você foi prejudicado. Quando você reflete um pouco sobre qual o racional dessa decisão, você descobre que a resposta é ele tomou a decisão, ou ele ou ela, porque sim. Quer dizer, não tem racional nenhum, foi pelo capricho. Ou seja, então você está vendo só você mesmo, isso não é correto, a gente tem que ter uma visão sistêmica na organização. Vou pegar aqui um ponto que o Carlos Alberto, que é o nosso ouvinte, propõe. Ele escreveu para milton@cbn.com.br e aí eu até aproveito já para deixar o convite para quem estiver nos acompanhando ao vivo. Você pode deixar sua pergunta tanto lá na área de comentários no YouTube, estou de olho aqui no meu celular, quanto também na nossa página no Facebook, por qualquer um dos dois canais. E tem o e-mail milton@cbn.com.br, que foi o e-mail pelo qual o Carlos Alberto fez a pergunta. Armando Lourenço, Carlos Alberto quer saber o seguinte: o momento que nós vivemos hoje vai mostrar quem é líder de verdade? Vai. Eu acho que é nesse momento, porque a gente vive num ambiente, na realidade, que você tem uma série de aspectos, Carlos, que estão mudando. A gente está passando por um processo de transformação digital, por uma economia compartilhada. As pessoas querem mais flexibilidade no trabalho, as pessoas querem mais qualidade de vida. O ambiente é totalmente diferente. Se você tiver uma postura de chefe, como no século passado, da década de 50, não consegue sobreviver nos dias de hoje. Lembrando bem o que eu comentei, Carlos, que talvez um dos maiores desafios do líder é lidar com a diversidade. E no ambiente que a gente vive hoje, a gente precisa aprender a lidar com essa variável que é importante. As empresas precisam ser plurais para que as decisões também sejam melhores. Usando aqui o próprio conhecimento que você expõe no seu livro, o maior desafio do líder não é porque ele tem que lidar com gente, com pessoas? Ah, sim, Esse exatamente, né? Quando o livro ele é focado para quem está liderando pela primeira vez, mas na realidade liderança vale para todos os níveis, inclusive para quem lidera líderes, né? Ou seja, o que muda é um pouco o grau de complexidade dos níveis de liderança. Mas quando a gente, na realidade, é promovido a líder pela primeira vez, como é que você é promovido? Você realizava bem as atividades, sem erro, com qualidade, entregava no prazo, tinha um bom relacionamento com o gestor e batia as metas. Quando você vira líder, você vai descobrir que para você bater as suas metas, os outros precisam bater também. E aí você precisa lidar com pessoas. E esse é o desafio, porque você muitas vezes não está preparado para isso. Aí sabe o que você faz? Você centraliza as atividades. Só que centralizando as atividades, você traz dois problemas. Você não desenvolve as pessoas, porque elas não passam por experiências desafiadoras, e você não tem tempo para poder agregar valor. Então, na realidade, esse é o ponto. Mas o chave é você liderar pessoas, você entender essas pessoas. Por isso, e eu acho que a inteligência emocional nesse aspecto, ela tem um fator muito grande. A inteligência emocional não é um aspecto total, eu vou reduzir só uma parte dela, envolvem duas capacidades, o autocontrole e a empatia. Se você não tiver autocontrole, quer dizer, aprender a lidar com suas emoções, e você não compreender as emoções das outras pessoas e aprender a lidar com elas, você não consegue liderar mais nos dias de hoje. Quer dizer, então, esse é o ponto. E a gente precisa lidar com pessoas, porque os fornecedores são pessoas, os concorrentes são pessoas, os clientes são pessoas, os colaboradores são pessoas. São só pessoas que a gente tem no nosso redor nas organizações. Uma das habilidades às quais você chama a atenção que o líder precisa desenvolver, ou uma das competências de um bom líder, que é exatamente como você fala no livro, é a ideia de ser um empreendedor. Ser um empreendedor dentro de um empreendimento que necessariamente ele não é o dono. Mas essa é uma visão importante também nesse processo de liderança? Eu vejo que sim. Eu vejo nos dois aspectos, Milton. Você liderando dentro de uma empresa, ou seja, você vai agir como se fosse dono, muito embora você não seja o dono da organização. E quando a gente fala de empreendedor, que é o empreendedor interno,
Eu não estou querendo dizer só que ele tem sensibilidade de visão. Eu acho que tem que ter visão, claro. Mas ele precisa executar, porque a grande dificuldade está nisso. Então, acho que o bom empreendedor é aquele que consegue entregar na prática o que precisa ser feito. E aí requer dele uma série de habilidades que não significam só conhecimento técnico. Então, eu acho que o empreendedorismo, agora, o que a gente vê também é que muitas organizações até solicitam para que as pessoas sejam empreendedores, mas a cultura não permite. Quer dizer, quando você vai ter muita iniciativa, muitas vezes você é podado. Então, a pessoa ela precisa aprender o ambiente que ela vive e construir alianças para que você consiga colocar suas ideias em prática. Você ter pessoas que te ajudem também no ambiente. Agora, é possível você também empreender como um dono de uma empresa, vamos dizer assim. Eu tenho uma questão, Milton, que eu acho que todo dia a gente devia fazer a seguinte pergunta para a gente mesmo. O que eu faria se eu fosse desligado amanhã, às 15 horas da tarde? O que eu faria se eu fosse desligado amanhã às 15 horas? Muita gente não pensa nisso. Só que uma das alternativas, quer dizer, o emprego está mudando, esse formato de emprego e trabalho está mudando muito. Então, talvez a gente não tenha tanto emprego, mas vai ter trabalho. Aí a pergunta é, se você se tornar uma empresa e num tipo de relacionamento com outras organizações, você tem habilidades comerciais para vender, para prospectar clientes, para fechar negócio, para precificar. Às vezes você é excelente técnico, é um líder, aí você abre a sua empresa e você não consegue andar porque você não tem habilidades comerciais. Esse é um ponto-chave também. Então, acho que o empreendedor ele vai das duas pontas, interno e externo. Aí deixa eu ver se eu entendi o seguinte. Eu me pergunto o que eu faria amanhã às 3 horas da tarde se neste horário fosse desligado da minha empresa. E eu responder, não sei, a solução está em uma das capacidades que você identifica no seu livro do líder, que é o da atualização constante? Você precisa se planejar, você precisa ter um plano B e se qualificar para qual seja esse plano, porque o mundo está mudando numa velocidade, e a grande realidade é que a gente não sabe como vai ser. Então a gente precisa ter outra competência além da atualização, que é adaptabilidade. A gente precisa ser adaptável a qualquer mundo que aparecer. Elcio Moreira, que nos acompanha pelo Facebook, pergunta o seguinte, na realidade não é exatamente uma pergunta, é um comentário e ele gostaria de ouvir a sua opinião. Acredito que os líderes à moda antiga não resistirão. Hoje o lado humano, a flexibilidade, o entendimento são necessários, é o que diz aqui o ouvinte Elcio Moreira. Imagino até pelo que já li do seu trabalho e pelo que nós estamos conversando até aqui, que o Armando concorda com isso, Armando. Totalmente, Elcio. Concordo mesmo. Eu acho que tem muitos líderes à moda antiga, mas eles estão perdendo espaço cada vez mais nas organizações. Essas pessoas não conseguem fazer entregas, não conseguem lidar com a diversidade, muitos, né? Nem todos, né? Claro. Não conseguem lidar com as gerações que estão entrando nas organizações, e eles vão perdendo espaço, porque o líder, na realidade, ao seu poder, eu entendo bem quando você fala e concordo com o que você diz. Pelo seguinte, o modelo clássico de liderança, a gente acreditava assim, o líder é aquele que faz com que as pessoas alcancem resultados. Uma visão mais moderna, eu penso assim, o líder é o que faz com que as pessoas alcancem resultados querendo alcançar. É uma pequena detalhe isso, querendo alcançar. Mas quando você faz alguma coisa, quando você quer, porque você vê propósito naquilo que você faz. Você vê significado no que você faz. E o líder tem que ter essa capacidade. Por isso que eu concordo com você, Elcio. Então, a moda antiga vai diminuir bastante. Aí deixa eu ver aqui, vamos ver se no seu dia a dia, pela experiência que você tem, imagino aí que vivenciou vários casos nas empresas pelas quais passou, ou com as pessoas com as quais lidou. Como é que a gente pega, por exemplo, isso que você acabou de falar aí da formação de pessoas dentro da empresa, de compreender o outro. Como é que a gente faz isso na prática? Como é que eu faço com que o meu colaborador busque o resultado, mas que esse resultado esteja relacionado ao propósito dele? Bom. Eu acho que tem vários fatores, sabe, Milton? Mas eu vejo assim, uma palavra-chave que eu vejo no mercado de hoje não é nem a retenção, é o engajamento. Então, eu acho que o líder, para fazer com que as pessoas realizem o que precisa ser feito, elas precisam estar engajadas. Então, na prática,
você precisa viver num ambiente de confiança. Quando você vive com um chefe e não com um líder, você não confia, você não vai estar engajado nessa organização. Você precisa valorizar as pessoas, celebrar as vitórias com essas pessoas, criar um ambiente de aprendizagem. Ou seja, as pessoas quando entram na empresa, sobretudo os mais jovens, eles não veem a carreira como uma questão só vertical, uma posição acima da outra, mas é uma visão horizontal. Quer dizer, eles querem viver, ou eles ou elas, querem viver num ambiente de aprendizagem. Então, esses são exemplos concretos. Quer dizer, a pergunta que você deve fazer é: eu estou passando confiança para as minhas pessoas? Eu estou fazendo um ambiente de aprendizagem para elas? Eu reconheço as pessoas? Eu valorizo? Eu estou próximo dessas pessoas? Então, eu acho que esses são pontos-chave, né? Porque quando você está próximo das pessoas, as pessoas começam a te reconhecer como um líder inspirador também. Porque elas notam a importância que você dá e que pessoas vêm em primeiro lugar. Então, são as demandas práticas, né? Que você vai agindo para ser um inspirador e automaticamente obter o engajamento. Você falou em ser líder inspirador. Essa deve ser a nossa meta como líder? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque, sabe, eu não sei, as pessoas que estão nos vendo, estão nos ouvindo, quando você olha para cima e você não tem admiração pela pessoa que está te liderando, é muito triste. Porque você não sabe nem para onde você está indo. Hoje, muitas pessoas ficam, talvez, pouco tempo nas empresas, mas por menor tempo que você ficar na organização, você deposita a sua carreira lá. Você quer olhar para o teu líder e vê-lo como uma referência de mercado. Você quer ver uma pessoa que tenha a capacidade de te engajar, que se atualize constantemente, que colabore na atualização. A gente precisa inspirar as pessoas. Então, quando você não tem admiração por uma pessoa, ele vira o chefe. Esse é o problema. Eu tô aqui, enquanto nós estamos conversando, eu fico aqui, né, olhando também a participação dos nossos ouvintes, seja no e-mail, no Facebook, no YouTube. E aqui no e-mail vem uma pergunta que eu devia ter feito antes até. Aliás, eu devia ter feito para você na sequência, mas enfim, não tem problema não. Vou fazer agora porque a Milena me provocou a fazer isso. Armando, você, se for demitido amanhã às 3 horas da tarde, Armando, você sabe o que você vai fazer? Já. Eu já sei. Você já se planejou para isso? Já me planejei para isso. Eu penso no meu pós-carreira, eu penso que atividades eu vou fazer. Realmente eu já pensei nisso e trabalho para isso. Ou seja, eu tenho foco nisso. Eu estou me desenvolvendo para essa nova função que eu quero trabalhar. Aí está um ponto que eu acho que é importante, então, da gente alertar quem está nos ouvindo e alertar a mim também, porque você disse assim, eu sei o que eu vou fazer, o que eu quero fazer, e tenho me preparado para isso. Ou seja, porque eu posso identificar o que eu vou seguir depois desta minha atual carreira, mas se eu não fizer desse planejamento um movimento de ação, quando vier a demissão, o afastamento, seja lá o que acontecer, eu não estarei preparado para o novo momento. Claro. Existe no mercado, além daquela... Eu acho que tem 2 competências que são chaves, sabe? Milton, Milena, que acabou de fazer a pergunta. Adaptabilidade é uma, e a capacidade de aprendizado contínuo e ágil é outra. Então, a gente tem que se atualizar constantemente. E ágil, de maneira pronta. A gente tem que ter prontidão para aprender. Muitas pessoas falam, a educação é cara. Talvez seja em alguns lugares, mas você tem plataformas digitais hoje, você tem acesso a muitas informações e que tem possibilidade de desenvolver. Então, eu acho que dizer hoje que você vive num ambiente que você não tem acesso a informações ou conhecimento, talvez não seja uma verdade tão absoluta. Então, a gente tem que se desenvolver, mas a gente tem que ter um propósito de carreira. Ou seja, a gente quer para onde eu vou? E a partir disso você tem um plano de desenvolvimento com os passos, atividades que você tem que desenvolver. Mas que tem que ter esse plano, tem. O José Aparecido, que participa com a gente no canal da CBN no Facebook, ele quer entender por que as mulheres têm tanta dificuldade para ascender na carreira como líder. Olha, eu acho que tem vários problemas, né? Você tem questões culturais, que são dificuldade grande nas organizações. Então, você tem pessoas que no valor não acreditam nesse tipo de possibilidade. Então, brecam a promoção. Mas um grande problema que a gente tem que ter também é na própria atração
das mulheres. Quer dizer, a gente tem que atrair mais mulheres para as organizações, para que a gente tenha também maior possibilidade de promoções. Então, mas eu acredito que é na questão de valores mesmo. Agora está mudando muito isso. Você Uma já questão vê de valores por países parte das mudando. empresas. Como? Uma questão de valores e de visão por parte das empresas. Mas as empresas, Milton, elas são constituídas por pessoas. Esse é o problema. É claro que tem a ver com a empresa, mas tem a ver com as pessoas. Então, as empresas vão mudar isso. Não, claro, porque quando eu quis dizer isso, era para deixar claro, quer dizer, o problema não é a mulher, né? O problema Não. é quem contrata, ou quem abre o espaço, né? Quer dizer, é no ambiente do trabalho que se criam essas barreiras e que se impede muitas vezes a ascensão. Uma ascensão que vem ocorrendo, inclusive já de uma maneira mais significativa, se a gente comparar com o que nós tínhamos no passado, mas que, como você mesmo lembrou, ainda geram aí uma quantidade, ainda existe uma série de dificuldades no meio desse caminho, né? Você, infelizmente, Milton, você vê, eu acho que o trabalho de uma empresa tem que até uma das exceções, a gente lida muito bem com essa situação, está muito à frente disso, mas eu sei de algumas organizações ainda que têm até preconceitos ainda, quer dizer, não podia mais ter isso, entende? Nós estamos em 2021, esse tipo de coisa tinha que ter acabado já há muitos anos atrás, mas infelizmente a gente tem, e está conectado a valores, não acho que está conectado à qualificação, acho que está conectado a valores, até porque quando a gente vê o nível de qualificação excelente das mulheres como um todo. O grande desafio, eu acho que está nessa mudança de mindset, de você mudar isso, né? E ter mais promoções para cargo de gestão de contratações. Mas volto a dizer, a questão não é só promover, é a base. Aliás, tempos atrás, entrevistando o CEO de uma grande empresa aqui no programa Mundo Corporativo, eu perguntei sobre essa questão de a empresa ter, por exemplo, uma CEO mulher em lugar de um CEO homem. E ele fez um comentário dizendo o seguinte: talvez esteja aí um legado que eu tenha que fazer, trabalhar a minha sucessão. Estou falando disso porque conecta os dois assuntos. Primeiro esse, da abertura de espaço para as mulheres, né? E o segundo, que os líderes, os CEOs, quando estão no topo da empresa, eles têm que preparar novos líderes para assumir o lugar deles. Esse é um papel do líder também? É um papel de todos, mas é liderado pelo líder máximo. Eu não vejo outra opção. Ele tem que abraçar essa causa e liderar pelo exemplo. É uma sinalização que você está dando que a empresa está mudando. E as empresas precisam necessariamente mudar. Eu acredito muito no que ele falou. A gente precisa, até porque no mercado a gente costuma dizer que o líder ele não deve desenvolver seguidores, ele deve desenvolver líderes. Esse é o aspecto, esse é o ponto, né? Mas eu não corro o risco de estar preparando alguém para pegar o meu lugar? Bom, mas é verdade isso mesmo, você tem razão. Mas o processo sucessório, na realidade, ele faz parte das organizações, nem todas têm. Mas veja, o que acaba acontecendo é que quando você não prepara um líder, ele vai embora, porque ele não vê oportunidade de carreira mais naquela organização. Ele precisa ter visibilidade para onde ele vai. Agora, eu acho que a gente precisa. Agora, as pessoas, isso infelizmente é um ponto que você falou que acontece muito, sabe, Milton? As pessoas têm medo de perder o emprego, mas se você é qualificado, você tem outras posições. Agora, note, você precisa ter uma equipe sênior para crescer. Não tem jeito. Se você tiver uma equipe qualificada, você tem mais tempo e mais oportunidades de se desenvolver. Então, eu não vejo como um medo, pelo contrário, eu acho que a gente tem que desenvolver as pessoas que estão chegando. As empresas estão passando por transformações e é natural que as pessoas cresçam. Como é que vocês estão trabalhando aí na Ernst Young diante desse novo cenário em que boa parte dos colaboradores nas empresas, de uma maneira geral, está atuando em casa ou no trabalho remoto? O desafio para este líder se transforma num momento como esse? Que tipo de habilidade a gente vai precisar trabalhar um pouco mais, sabendo que aquelas pessoas que nós comandamos ou que fazem parte da nossa equipe estão distantes dos nossos olhos? Olha, essa é uma pergunta muito legal, porque a EY como um todo, globalmente dizendo, ela tem 301 mil pessoas, uma empresa muito grande.
E em março foi tomada a decisão global que todos iam trabalhar remotamente, todos estão trabalhando remotamente. A gente está estudando como vai ser feito esse novo normal, claro que a gente tem uma ideia de como vai ser, os estudos estão caminhando, mas a gente já tem um programa de desenvolvimento dessas pessoas, ou seja, como ter mais produtividade em ambientes remotos, como você lidar com tecnologia, essas metodologias ágeis a gente já está trabalhando, resoluções de problemas complexos, vendas no ambiente virtual a gente já está trabalhando, mas liderança em ambientes remotos a gente já está desenvolvendo, já está com turmas caminhando. Quer dizer, a gente já está ajudando as pessoas. Tem pessoas que têm maior ou menor capacidade já nesse ambiente, porque, veja, é uma empresa que já trabalhava a parte virtual, né? Porque as pessoas estão em clientes fazendo projetos. Então, você já tem esse relacionamento virtual já há algum tempo, mas é a primeira vez que está todo mundo virtual. Então, a gente está capacitando essas pessoas e qualificando. É um bom programa. Sou um dos líderes desse programa na organização. Armando Lourenço, então conta pra gente aqui algumas das práticas que poderiam ser desenvolvidas, inclusive em outros ambientes de trabalho, em outras empresas, que também estão passando por esse mesmo processo que vocês. Olha, eu acho que eu vou te dar algumas dicas que eu acho que quem trabalha em ambientes remotos, eu acho o seguinte, quem está trabalhando no ambiente remoto hoje está percebendo grande que a gente tem uma reunião atrás da outra, virtualmente falando. Você não tem tempo, às vezes, de uma reunião atrás da outra. Então, o primeiro passo é você aprender a fazer uma gestão dos seus e-mails e um filtro daquilo que você vai responder. Um outro passo é você estabelecer os meios de comunicação. Então, por exemplo, olha, pela ferramenta Teams, que é uma ferramenta, serão reuniões. Pela ferramenta Zoom, serão treinamentos. Pelo WhatsApp, vamos supor que a empresa permita, tem que ter esse protocolo em grupos de WhatsApp. A gente tem que aprender também a dar feedback virtualmente. E seja rápido. E feedback duplo. Porque, na realidade, no ambiente virtual, as pessoas vão aparecendo alguns fantasmas, sabe, Milton? E que no ambiente presencial você batia um papo, você resolvia. Agora você está longe, então aquilo fica grande demais. Então é importante os feedbacks serem rápidos e de mão dupla, para o próprio líder saber o que está acontecendo. Conversas difíceis, Milton, elas têm que ser feitas rapidamente, porque senão aquilo cresce, fica muito grande. A outra questão é você ter momentos de socialização formais. Ou seja, então eu vou te dar um exemplo, você que pediu um exemplo, meu time. No carnaval agora, a gente brincou, a gente fez uma festa de carnaval com todos os times pelo Zoom, com todas as pessoas. A gente faz café da manhã, por exemplo. Então, às vezes participa a família, todo mundo pelo Zoom, e aí leva, a gente, cada um, não leva presencialmente, né? Claro que a gente vai conversando. As famílias participam desses cafés da manhã, ou quando você vai contratar um novo profissional, você pode fazer uma apresentação como se fosse um café apresentando essa pessoa para todo o time. Então, eu acho que precisam ter também momentos de socialização em ambientes virtuais, porque senão a coisa cai. Agora, tem que estar próximo. Ou seja, eu acho que tem que estar próximo. Então, aquelas reuniões que você tem que ter, agendar reuniões, quando a gente começa, reuniões de acompanhamento, e tem que ter essa interação. Eu mesmo faço essa interação continuamente. Estou sempre perguntando para as pessoas, conversando, pelo Teams, converso muito. Nós chegamos então naquele ponto agora, a partir disso que você estava falando, das próprias ações que são necessárias que se faça para se manter essa equipe mais coesa, mais engajada, nós chegamos no ponto da comunicação, que ela é talvez dos grandes desafios que um líder sempre vai ter na sua carreira, desenvolver essa competência. Eu concordo. E eu diria para você, eu não vou te falar que é felizmente ou infelizmente, né? Mas o problema de comunicação, a gente não tem uma pesquisa concreta com relação a isso no mundo da ciência, pelo menos eu não conheço. O problema da comunicação, ele tem, na grande parte das empresas, ele está sempre entre os primeiros. É difícil a gente resolver o problema de comunicação. Mas trabalhando no nível individual, um caminho que muitas pessoas vão é em fazer cursos de oratória, aprender a se expressar. Eu acho que é importante você aprender a se colocar. Inclusive, a gente está fazendo nesse programa, que eu falei de treinamento nesse ambiente virtual, a gente está treinando as pessoas agora em apresentações para clientes, apresentação para times e ambientes virtuais. Mas eu acho que me lembrando um pouco o Rubem Alves, quando ele falava que a questão não é só oratória, é escutatória. A gente tem que aprender a escutar, sabe?
E escutar talvez seja mais relevante do que só falar, embora seja importante você falar bem, porque você consegue perceber o que está acontecendo. Às vezes, dando um exemplo concreto, você está numa reunião, e está todo mundo falando, conversando, e tem uma pessoa que está muito observando tudo. De repente, ela faz uma pergunta específica. E aquela pergunta, ela tem a capacidade de mudar por completo o rumo da reunião. Ela fez uma pergunta cirúrgica, porque ela estava escutando. E eu fico na expectativa, Lourenço, que todos aqueles que estejam nos acompanhando tenham escutado muito bem os seus ensinamentos aqui de como nós devemos agir para sermos líderes de empresas, de grupos de trabalho e da nossa própria carreira. O tema da liderança é um tema essencial nos dias de hoje. Mas se alguém perdeu alguma coisa, não se preocupe. Primeiro que todo esse material fica gravado, fica disponível no canal da CBN no YouTube, vai lá para o meu blog, vai para podcast, e aí tem também as outras alternativas. Porque o livro do Armando Lourenço, o livro Liderança na Prática, Como Liderar pela Primeira Vez, está disponível no modelo digital na Amazon. Você pode comprar também pelo Clube de Autores, ou então curta lá o canal no YouTube do Armando Lourenço, onde o Lourenço fala aí muito sobre essas questões também. Então tem muito lugar para a gente aprender, aprendizado constante. Lourenço, eu quero agradecer a gentileza de você ter aceitado esse convite, de estar ao nosso lado aqui no Mundo Corporativo. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Milton, a você, a CBN, por toda essa oportunidade para estar discutindo esse tema tão importante. Armando Lourenço, diretor da EYU no Brasil e Latam Sul, autor do livro Liderança na Prática, Como Liderar pela Primeira Vez, foi o nosso convidado de hoje no Mundo Corporativo. A você que participou deste programa, o meu muito obrigado. Colaboraram com o Mundo Corporativo Juliana Prado, Bruno Teixeira, Rafael Furugem e Priscila Gubiotti. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.